Olá a todos, como sempre, eu sou o Diogo. No episódio 2 entrevistei uma desenvolvedora de videojogos. Não uma qualquer, mas a única, a rainha do Game Dev. Vamos falar sobre como se desenrolaram os eventos na sua vida que a levaram a passar de uma designer que trabalhava numa editora de livros infantis até chegar à posição pela qual a maioria a conhece hoje em dia, que é diretora da Nerd Monkeys. Falamos ainda sobre alguns jogos, divagando até sobre um velho MOBA que ambos jogávamos e recomendações de livros e videojogos. Contudo, hoje estamos aqui para falar mais a fim sobre quem ela é como pessoa. Vamos a isso? Olá Mafalda, seja muito bem-vinda aqui ao nosso pequeno espaço do Café da Tarde. Esperemos que passe aqui um bom momento connosco. É isso. Obrigada por me convidares, Diogo. De Estou nada. super curiosa da nossa conversa, portanto, bora só. Sim, isto é tudo calmo, relaxado. Até tens a sorte que está aqui a Isis connosco hoje, não é? Sei que as pessoas já tinham um bocado de saudades porque ela nunca mais aparecia aqui, então hoje é um episódio especial. Por isso também. E- Nice. Então, Episódios com gatos são os melhores. sim, pronto. Podemos dizer que sim. Então, Mafalda, conta aí um bocado sobre ti, para quem não te conhece ainda, ou o que fizeste, pelo que passaste. Ok, isso é muito grande a Eu pergunta. sei. Mas, ok, para quem não me conhece, o meu nome é Fala Duarte. Eu sou produtora de Nerd Monkeys, agora diretora da empresa também. Sim. Um, e, e pronto, tenho 29 anos, vivo em Lisboa, nos arredores, em Oeiras. Hum, Estou em videojogos, acho que a primeira coisa que eu fiz dentro de videojogos em Portugal foi em 2014 ir ao Game Dev Camp e descobrir ok. o que aquilo era, no primeiro que existiu. E acho que foi assim que começou essa parte do meu percurso, um bocadinho. Ok, está bem. Olha, eu vou começar logo com as perguntas mais importantes e eu quero Então. saber de onde é que veio a alcunha a rainha do Game Dev. Olha, isso é muito boa questão, porque eu não sei também. Ou seja, eu acho que isto começou uma piada qualquer. Ok. Então, ok, para estar atrás, eu faço parte da Ludoteca, que é um coletivo de criadores de videojogos Sim. em Portugal, que organizam eventos, game jams, e a coisa mais importante que nós fazíamos, agora recentemente, era o Game Dev Soirée, que era um Ok. meeting em Lisboa, que acontecia todos os meses, até o bom, mau vilão arder, e depois, quando estava a reabrir, começou o Covid. Tivemos ali uma altura de complicações para marcar mais Ok. destes eventos. Um, e pronto, não podendo fazer nada disso, começámos a virar-nos um bocadinho para o digital. E o Discord do PT Game Dev também começou a fazer alguns eventos lá, então começámos a colaborar assim, em que fazíamos alguns no servidor da Ludoteca, num dia do mês, no PT Game Dev noutro desses dias. Um, e no nosso servidor usamos sempre o nome real, porque, pronto, porque Sim. tentámos fazer que aqueles convívios fossem de uma maneira de networking, certo? Ou seja, Sim, pronto, sim. convinha para nos conhecermos aos outros, tipo, sabermos quem era, mas no outro servidor tipo, temos nicknames. E como podíamos brincar com isso à vontade, eu acho que numa brincadeira qualquer mudei para a Rainha do Game Dev e aquilo expandiu-se até ficar o meu nick oficial. Depois a piada era que a piada corrente na altura era que eu tinha ido trabalhar para a Nerd Monkeys para um dia roubar a empresa ao Diogo e Ah, ser dona, ok. e ser dona do estúdio. E pronto, agora ele é dono do estúdio, mas eu sou Sim. diretora do. Um, e isso. E pronto, então ficou. Acho que a piada ficou muito à volta do que isso significava ser desta relação e do meu crescimento dentro da, Sim. da nossa comunidade. Ok, era uma piada que se tornou ali a ideia. Estava a ver o futuro, basicamente. Repara, é que continua a ser uma piada, atenção, eu não sou a rainha do Sim. Game Dev de todo, Ok, ainda por só cima do para Game Dev todo, como se esclarecer. fosse o Game Dev
Tipo, nem sequer pusemos do português, era só, pronto, já agora Sim. é do mundo, não é? Mas eu acho que foi, lá está, nasceu porque, por exemplo, eu tornei-me depois embaixadora da Women in Games, Sim. e eu tenho muito gosto em fazer trabalho no sentido de chamar a atenção sobre a nossa comunidade, Sim. sobre a comunidade portuguesa lá fora, por exemplo, e sobre Hum. também o que é as meninas que existem ou não no desenvolvimento em Portugal. Porque acho que isso ficam às vezes um bocado perdidas e as pessoas não sabem que existem, e aonde, e como, e quem. Sim. Um, e acho que esse tipo de beacon, não é? Tipo, esta pessoa dá um bocadinho a cara por isso. Foi o que foi refletindo sobre o que é que significava ser rainha do Game Dev. Pronto, olha, é a pessoa que a gente reconhece às vezes, sim. Sim. E já que falaste no Woman in Games, eu Uhum. estive a dar uma volta assim pequena no site e por acaso são valores mínimos, para dizer o menos. Tu sentes que alguma vez sentiste pressão para conseguir dar uma boa imagem devido a isso? Pressão em que sentido? Estás a dizer no meu trabalho, a falar com as pessoas? Em sentido de trabalho, Desde, que- sim. desde que estou na associação do Women in Games ou no geral? Vamos em geral, pronto, para falar assim de tudo. Ok. Um, porque isso é uma boa pergunta, porque eu acho que. Sim, Eu estou a dizer porque é que eu perguntei. Eu fiz isto porque eu acho que na associação em si, ou pelo menos quando eu entrei, sim, eles não pedem muita coisa. É coisas super simples que é, olha, queres fazer parte desta missão, que é simplesmente um, desenvolver a comunidade do que é que são tipo mulheres que trabalham em jogos e falar sim. sobre assim, empoderamento ou não e sobre a igualdade de oportunidades e assim, é tipo, ok, sure, parece-me Hum, super simples falar disso às escolas, por exemplo, porque eu sinto que às vezes é aí que começa o problema, que é tu não sim, saberes que existem essas opções. Um, então, aí senti um bocadinho essa responsabilidade, no sentido em que, ok, ok. associei-me a esta marca, agora tenho a responsabilidade de, de, de fazer bem pela marca, I guess, ou Sim, pela marca, pronto, quem estou a dizer isso, mas sim, pela associação. hum, Um, Antes disso, acho que não, eu, eu nunca senti nenhum peso especial por ser mulher em qualquer uma das minhas áreas, até porque eu vim, uhum, eu vim de Belas Artes, ok. queria seguir animação. E o meu primeiro emprego fiz um estágio profissional de um ano Sim. numa empresa se chama-se La La Land, que Lá, faz lá. É livro. assim que se lê? Land, Lelé. é Land. tipo Ok. Leleh. Estás a ver? Tipo, Sim. um, e fazia livros interativos para crianças. E o que eles me Sim. contrataram primeiro até foi para programar. Ok. E eu na altura não sabia programar nada, tinha vindo de Belas Artes, não... mas era com um programa que era o Quickshare e era um plugin no Hum, Photoshop que ajudava, depois daquilo saía código em formato de lua do outro lado, não hum, sei como é que ok. funcionava as partes técnicas, mas o que eles disseram foi, ok, mas nós estamos dispostos a ensinar, tipo, isto é um Hum, estágio, sim. se tu estiveres disposto a aprender, vamos fazer isto acontecer e possivelmente podes ter a oportunidade também de desenvolver noutras áreas aqui dentro, no sentido que eu queria fazer ilustração, Sim. e poder, possivelmente depois de acabar as primeiras coisas em programação, também poder transitar para também usar as minhas skills de animação, de ilustração, Hum, nesses livros. E a minha chefe era uma mulher, que ok. criou aquela sua, que criou, pronto, era a sua empresa. Sim. E não sei se foi só por causa disso, mas lá está, tipo, isso também me ajudou a tipo, nunca. E ok, que eram livros interativos para crianças, mas Hum, onde é que para a linha entre o que é isso e o que é um videojogo? Não sei bem quem é que me diz onde é que isso está, porque eu sim. acho que os jogos como hoje em dia existem, como a Florence, também têm experiências interativas. Hum, Para mim é um jogo, tipo, tem essa mesma experiência, dá-me a mesma coisa que um videojogo me dá. Um, e então acho que foi um bocadinho por aí que senti que já estava a começar esse caminho e lá está.
não me senti diferente, nunca foi uma questão de eu estar a ser uma mulher neste espaço ou não. Sim. Acho que reconheço isso agora mais na experiência dos outros, certo? Porque, especialmente sendo embaixadora e sendo uma pessoa que fala muito nos espaços comuns Ok. da comunidade, um, começo a notar mais que outras pessoas vão ter a mesma experiência que eu, que possam sentir a necessidade de ter a representação e validação, que possam ter a necessidade de se falar destes assuntos noutros sítios, noutros espaços, de ter pessoas que deem a voz, e pronto, então acho que agora sinto mais, se calhar, ou seja, não foi a pressão que me fez querer fazer isto, Sim. foi o querer fazer isto que agora me dá a pressão deste rol. Se isto faz sentido para ti. Ok. Sim, faz. Eu entendo. É querer fazer algo e depois, quando estás a fazer, é que tu vês. Espera, será que me meti aqui um bocado à frente? Como é que dizem a carroça à frente dos bois? Será que consigo fazer isto? Há sempre ali um bocado de dúvida. Opa, não, nem é isso. É mais Não tanto? reconhecer. É mais o. Ok, não, nem é por aí. É pressão no sentido de. Ok, agora é. Não é que não fosse importante para mim, mas antes não era importante no sentido em que Sim. para mim não era um problema, certo? E Sim. agora eu reconhecer mais o problema por ver Sim. os outros e então há mais motivação e mesma Ok. maneira e pressão para tentar representar isso de uma boa maneira. Sim, estou a Sim. entender, ok. Então, mas pronto, tu falaste que trabalhaste em livros, também disseste que não sentias uma grande diferença entre um livro que era interactível, Interativo. isso, sim, Uhum. e um videojogo. Mas tu mesma me disseste que não eras uma pessoa muito de gaming culture, apesar de Uhum. trabalhares em videojogos. Uhum. Então, como é que se deu essa transição, essa mudança? Continuo a achar o mesmo, e apesar de eu agora jogar jogos que estão na gaming culture, por exemplo, League of Sim? Legends é um deles, um, mas não tenho. Eu não senti. Eu não tive consolas quando estava a Ok. crescer. Joguei esses jogos por emulação no computador e assim, nem sabia o que é que representava, que eram jogos da Sega Saturn ou assim. Tipo, agora sei, não é? Certo? Até Sim, porque preciso gostar sobre isso, mas na altura, então não me senti ligada ao que é que significava ter com jogos da mesma maneira. E o que é muito estranho porque eu crescia com eles e no sentido de, por exemplo, eu tinha tudo o que era aqueles jogos dos cereais, sabes? Tipo, ia demos em que eu sentia que eram jogos ah, completos na altura e nós não sabíamos sim, sei lá, imensas coisas, só que se calhar por às vezes não serem necessariamente o que era os jogos que representavam certa geração, um, senti-me fora do que é que isso significa da gaming culture. Epá, para mim, eu acho que o que me deu quando eu tive a minha primeira Steam em 2000 e... Criei a minha conta em 2012, acho eu. ok. E a primeira interação que eu tive foi o meu namorado na altura, mostrou-me a conta dele e ele tinha lá um jogo que era o Lume. E esse jogo é um point and click que, que é feito, o cenário é feito à mão, Ok. tipo, é como se fosse um cenário de stop motion, Hum, assim pequenininho, tipo com umas casas e assim. Depois eles lá filmaram aquilo e incorporaram dentro do jogo, e então tipo, parece, o jogo é super tátil, parece que estás a mexer sim, no espaço. E eu acho que foi aí que eu percebi que, ok, tipo, videojogos é uma linguagem que pode ter qualquer formato e qualquer sim. tipo de arte associada, e essa arte batia certo com coisas que eu queria fazer para a animação, e coisas que eu Ok. queria fazer tendo vindo de Belas Artes. Então foi quando eu vi essa ligação entre o que era a arte e os videojogos que me fez mais sentido ir para essa direção. E eu comecei a colecionar tudo o que era jogos handmade, a procurar publishers um, como a Manita Designs, que sei o Maquinarium e o Botânico, e tudo o que fosse jogos desse género, particularmente para a Clix havia muito que fossem, tivesse essa estética do feito à mão Ok. e do ilustrado, segui por aí. Está bem. Então, como afinal tu já jogaste uma boa quantidade de videojogos, vou assumir isso, posso-te Sim. fazer uma pergunta aqui da casa que é, qual é um jogo, um videojogo, que muita gente gosta, mas que tu não aturas, não gostas?
mesmo. Eu não gosto. Sim. Então, isso é um bocado difícil Sim, responder no sentido em que se eu não gosto, eu não joguei. E então é sim. difícil. Não gosto ou se não pareceu. Não fui jogar, e então se não fui jogar também é verdade é que não tenho uma opinião agora bem formada sobre. Sei lá, se não gosto, não joguei. mas, mas sei lá, nunca joguei um Souls Series Games, nunca joguei Ok. um Uncharted, nunca joguei. Faço tudo o que é AAA, portanto, nunca joguei um Call of Duty, nunca. Há uma data de jogos que eu só nunca peguei neles. Tipo, não, Sim. acho super impressionante. Tipo, eu gosto de vídeos de análise e de perceber como é que chegaram Uhum. lá e de compreender o que é o game design nesses jogos. Por exemplo, level design em jogos de Call of Duty é super interessante ver Sim. vídeos sobre isso. Eu gosto de jogos na perspectiva de desenvolvimento, Ok. mas na perspectiva de gamer, tipo, nada disso me chama a atenção. Ah, ok. Agora fiquei a entender finalmente a sério o que tu querias dizer. Então, vou-te agora perguntar aqui. Em 2019, eras produtora assistente na Nerd Monkeys. Uhum, Em 2020, eras produtora. uhum. E agora em 2021, és diretora. Sim. O que te pergunto é, o que é que tu vais ser em 2022? Boa questão. Bem, em princípio tenho que começar. Se Deus quiser, continuo a ser Sim. diretora da Nerd Monkeys e quero continuar a produzir à mesma, porque Hum, se continuando a ter a oportunidade disso, porque o meu primeiro jogo lançado foi o Out of Line. sim. Produzi alguns projetos internos, justamente para me preparar para o que é que seria jogar num jogo assim tão grande. Ok. Mas gostava de ter outro segundo projeto Hum, um, assinado. Mas pronto, agora sendo diretora do estúdio, tenho que dar feedback e perspectiva em todos os projetos que nós temos e sim. lidar com o apoio à produção de todos eles. E é sobretudo um bocadinho nisso que muda no meu rol, certo? Ou seja, em vez de me focar só na minha própria equipa, Sim. tenho que me focar em todas as equipas que existem na Nerd Monkeys e temos, acho que, 3 ou 4 equipas de produção. Ok. E pronto, é muita gente e muitos projetos. Está bem. E foi exatamente a 1 de Abril de Uhum, 2021 que foi feito o grande anúncio de que serias a nova diretora da Nerd uhum. Monkeys. Eu pergunto-te, ficaste, qual é o termo? O que sentiste no momento do anúncio? Sentiste que as pessoas te receberam bem quando souberam? Ok, estás a dizer num sentido então para fora, certo? O que é que eu senti em relação ao público? Sim, pode ser o público. Equipa, acredito que todos receberam super bem, digo eu. sim, Portanto, pois, lá está. Primeiro, já a minha entrada na Nerd Monkeys sim, foi sempre numa perspectiva de o Diogo queria-me treinar ok. para poder ser um apoio a ele dentro da empresa e descobrir Uhum. e também descobrir se isto fazia sentido, né, para mim, porque nunca Sim, tinha estado sequer a produzir e resolver isso. E tive que aprender muita coisa em muito pouco tempo. pois. Portanto, eu já estava à espera e nós já sabíamos que íamos querer anunciar isso no dia 1 de Abril, porque é o nosso dia dos grandes anúncios. Um, foi o dia em que a empresa nasceu e é o único dia em que nós dizemos Ok. sempre a verdade. Um, e então a minha preocupação foi mais ser tão cedo, certo? No sentido em que Sim, ainda estava a acabar o Out of Line e de repente, ok, agora que já percebi como é que isto funciona e que já sei produzir bem e que já sim. tenho uma estrutura, e pronto, agora tenho que ser a empresa toda. mas, um, mas todo o processo foi feito sempre em colaboração, continua a ser em Hum, colaboração. Um, eu e o Diogo tentamos agir sempre em conjunto e a confiar nas decisões um do outro, então acho que a equipa depois também percebeu isso, certo? Anunciámos a equipa antes de sim. anunciar ao público, um, e, e toda a gente recebeu isso super bem. Eu acho que para o público em geral também foi bem recebido. Acho que foi só no Ok. início recebido com.
com desconfiança, certo? Porque era 1 de Sim, sim. Abril e há pessoas que não se lembram disso, que nós anunciamos sempre estas coisas nessa altura. Ahm, mas eu não me lembro de ter visto nenhum comentário negativo. Acho que Sim. toda a gente deu os parabéns normal, mais uma vez só. Isso a mim, só reflete na minha experiência pessoal, em que eu nunca tive necessariamente nenhum problema enquanto mulher na indústria, particularmente em Portugal. Sim. E mesmo com os contactos que tenho agora internacionais, por ter ido a Hum, eventos e já ter feito esse trabalho de dev. Um, e só quero que só espero que esse anúncio tenha servido na altura para inspirar outras pessoas também. Sendo, eu acho que estamos para aqui. Se calhar o segundo estúdio português que tem ok. mulheres em posição nesse sentido de gestão ou de liderança Uhum. sobre o estúdio completamente. Porque conheço pelo menos mais uma que foi co-founder do seu próprio estúdio. Eu acho que é capaz de haver mais fundadoras, pelo menos. Ok. Fundadoras, sim. Está bem. E como tem sido a aventura de liderar essas equipas todas, que isso deve ser uma macacada para aí que eu nem acredito. Isso é muito difícil. Eu acho que é só. Mais uma vez, tipo, foi aos Sim? poucos e já fazíamos, Hum. já transmitíamos muita coisa, mas foi de repente. Acho que nessa primeira semana recebi imensas mensagens a dizer assim: eu normalmente falo disto com o Diogo, mas agora é contigo, Mafalda. Sei Claro. lá, múltiplas questões, às vezes simplesmente Hum. aprovar direções de um projeto, certo? Tipo, olha, vamos fazer Sim? isto agora, podemos acabar fazer as entrevistas de estágio as últimas entrevistas de estágio, aprovar as pessoas, as entrevistas de fim de estágio, Sim. fazer essas coisas mais de gestão e de, e de direção, acho que foram a maior diferença. Ok. Eu normalmente também pergunto esta, que é uma pergunta da casa, que é Mafalda, que é que nunca pode faltar em tua casa. Em minha casa. Sim, eu deixo a resposta sair sobre o que quiseres. É a ver o que é que te vem à cabeça. Ai, tipo, as primeiras coisas que eu pensei foi tipo, todos os elementos diferentes de comida que nunca podem faltar, tipo. Ai. Mas eu não sei, mas eu não sei se há alguma coisa que nunca falta, mas não sei, talvez tipo chá e café. Eu acho que tenho sempre isso, eu acho que nunca não tenho Ai. isso. Tens que beber aquela canequinha da manhã para Sim, começar bem malta. o dia. Ah, Olha, tipo, minha canequinha de chá. pronto. Ali está a raposa. Ah, já vamos voltar a isso daqui a nada. Então, com isto, diria que vamos então ao segmento das perguntas dos Ok, amigos, que a Mafalda tem estado muito curiosa sobre o que aí vai. não muito. Ai, e é assim, temos primeiro aqui uma amiga tua, a Sandra, Uhum. que ela não só mandou perguntas, também mandou uma mensagem para ti. Ok. E ela começou a perguntar-me: pode ser aquilo que eu quiser? Então, ela disse: quando acabares de conquistar o mundo, avisa-me para irmos de férias, se faz favor. Crau. E ela fez-me fazer o gesto. Então, pronto, aí tens, Sandra. Então, ela quer saber Mafalda e o mundo encantado da sua biblioteca infinita. Tens algum livro que seja o teu go-to no que diz respeito a recomendações? Que livro recomendas atualmente a alguém? Ok. É, ela é mesmo difícil. Nós temos estado eu tenho uma coleção grande e nós temos estado a partilhar livros uma com a outra. E eu não Ok. sei se tem tipo um go-to, porque eu acho que literatura se adapta a pessoas diferentes. Olha, da mesma maneira que videojogos, certo? Como eu estava há bocado a descrever. Um, mas um dos meus preferidos, que ela já leu e não gostou do fim, é Ok. Se numa noite de inverno um viajante, do Ok. Italo Calvino. Eu gosto que seja. É um livro sobre literatura. Está bem. Sobre. É, ou seja, o livro está todo construído sobre um exercício sobre o que é ler e o que é contar uma história.
e como é que estás dentro disso, enquanto te conta uma história. Ok, E eu gosto muito de livros que fazem este tipo de exercício mental sim, e que falem sobre aspectos criativos, mesmo particularmente indiretamente. Portanto, este livro, e há um também que era um, The Writer as a Cartographer, que é assim que se diz em inglês. ok, Que é o escritor como um cartógrafo e que também é muito sobre isso, sobre o processo de escrita e o processo criativo, o que é que significa ser criativo e como ser criativo é, é encontrar novas terras imaginárias. sim, E eu gosto muito desse tipo de narrativa. ok. Então, e segunda e última pergunta é: já fomos ao Lindy Hop? Bons tempos. Qual é a próxima atividade a entrar no calendário? Ok. O Lindy Hop, para quem não sabe, Pois. é uma dança de jazz, é um estilo de dança de jazz. Ah, Um, ok. e fomos é o Little Big Apple, em Lisboa. Ela está lá a ter aulas de dança, eu fui uma aula aberta e adorei aquilo. Portanto, eu Tá diria bem. que a próxima atividade é quando o Covid já estiver melhor e as aulas abrirem, eu gostava de voltar a fazer isso. Um, mas eu acho que estou tão ocupada com o meu trabalho agora que a minha atividade de tempos livres é só não fazer atividades. Não sei se Ai, tenho uma para lhe dar agora. ai, como eu É te tipo, entendo. diz-lhe que tipo, olha, é finalmente fazer catch-up às séries Netflix que estão em pausa. Ai, está bem, boa resposta. Sandra, está aqui as tuas respostas. Um abraço. E vamos agora aqui para o Tiago, que é também um amigo teu, Ok. que me mandou a mensagem: beijinhos para a minha raposinha. Oh. E pronto, aqui é que faz Ah, sentido. A caneca, pronto. E ele quer saber o que é que mais te aborrece na vida. Qual é o teu pet hum, peeve? uf, ok. O que é que mais me apetece na vida? Hum, 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 hum. Ok, muitas coisas, estás a ver? É bem difícil escolher uma. Não, mas ok, tipo. Ah, sim, Porque há coisas que me aborrecem e não são necessariamente um pet peeve. Tipo, ok. eu tenho bué problemas quando há quase falta de comunicação por interesse em que queres compreender o outro. Ok, Um, sim, pá, eu acho que é um dos problemas hoje em dia com a imensa maneira como agimos uns com os outros, especialmente online, certo? Tipo, sim, há uh, um rápido assumir as opiniões dos outros sim, quando tu tens, por exemplo, um gosto específico, ou certo, olha, em jogos, se gostas de indies, então não sabes o que é que são bons jogos e nunca experimentaste, por exemplo, lá está, não pois, sou gamer, tipo, não percebo nada de jogos, pá, não, tipo, há sim, outras maneiras de tu consumires de tu consumires isso, de consumires o que é que sim, significa tipo o game design e perceberes as mecânicas e compreenderes essa cena sem ser necessariamente estares tu a experimentar isso, apesar de que obviamente é uma maneira diferente de consumir esse mídio. sim. E quem diz, pronto, estou a usar isso agora simplesmente por causa do tema, mas é pá, tipo, tens para tudo, não é? É tipo, não gostas de pizza com ananás versus sem ananás, isso é um drama, estás a ver? Tipo, eu não percebo como é que há dramas sobre isso, é tipo, pá, come o que tu quiseres. Tipo, Pronto, come só! é a segunda entrevista seguida que falamos isso. Tipo, Ai, não tenho mais nada para fazer, eu tipo, estou demasiado sim, ocupada a preocupar com tipo, esses dramas, estás a ver? Então às vezes ai. irrita-me. Ok, pronto, já ficámos a conhecer uns quantos pet peeves teus. E de seguida ele pergunta. Que sinto que tu já respondeste, que era qual Hum. é um jogo importante na tua vida que tenha influenciado de forma significativa a tua carreira em videojogos e porquê? Ok, sim, olha, pronto, o Pois, Loom é o Lume. definitivamente um deles, nesse sentido, e é um jogo super simples. Sim, Eu acho que uma coisa que eu não disse há bocado é que também eu sinto muito que eu quis fazer coisas quando percebi que elas eram possíveis.
Ok. para mim fazer. Ou seja, por exemplo, eu sempre quis ir para Belas Artes, tipo, desde pequenina, e sempre vivi num ambiente em que os meus pais, mesmo não tendo muitas posses, levavam-me a Sim. museus e levavam-me a mostrar essas coisas e davam-me tipo canetas e materiais de desenho. Então é de género, eu Uhum. tenho estes materiais, eu vi estas coisas, claro que eu consigo fazer uma pintura para um dia pôr numa parede, estás a ver? Pronto, isso era Sim. bem uma cena. Depois percebi que não, cá maneiras e cá coisas, depois cresce. Mas ok, mas era possível, era atingível e estava dentro dos skills. E por isso é que eu acho que é muito importante, lá está, olha, tipo, isto tudo liga-se, por exemplo, à questão da Women in Games, eu acho que é relevante falar nas escolas sobre isso, que é quando tu nem percebes tipo, imagina, o que é que significa trabalhar em jogos. Sim. Eu detesto quando a indicação é tipo, temos que pôr mais mulheres em STEM só, por exemplo, ou seja, em informática, estás a ver? Sim. Porquê informática? Porque, olha, ainda me estavas a dizer há bocado antes de começarmos a entrevista que gostavas de fazer game design, certo? Sim. Game design é Certo. muito importante em jogos e, Pois é. claro que podes ter conhecimento de lógica, mas hoje em dia o que não te falta é ferramentas para. Opa, não estou a dizer que não podes não saber programar ou podes saber programar pouco. Tipo, não precisas ser Sim. um engenheiro informático, certo? Tipo, há vários caminhos hoje em dia e lá está, podes ir para artista, podes ir para escritor, podes ir para produtor, podes ir para. Sim. Há tantos ramos e tantas linhas. E lá está, eu acho que ter descoberto. E depois, tipo, não te consigo agora só estar a dizer mas simplesmente, olha, ir ao itch.io e ver o que é que são os jogos de gem, o que é que são jogos lançados de maneira independente. Sim. Olha, esse tipo de coisas como o Florence que eu estava a dizer há bocado, os jogos todos da Uhum. Amanita, um, são jogos que eu senti na altura que eram bem atingíveis, aquela linguagem, para aquilo que Sim. eu queria comunicar com videojogos. Hum. Fazia mais sentido, fazia-me sentido ter esse aspecto estético, porque não é só visual, Sim. é também a música e até a estrutura dos puzzles, como é que eles funcionam Uhum. para te guiar numa narrativa. Descobri que os jogos faziam isso. Sim. Acho que foi a coisa mais importante para decidir, não, eu quero fazer jogos e quero segui-los por aqui. E isto faz sentido para mim, para as minhas capacidades e para aquilo que eu quero fazer. Está bem. Muito bem. E isto foi as perguntas então do Tiago. Um abraço para ele também. E temos aqui agora um Gui. Não sei se conhecem muito bem, mas acho que é teu irmão. E pronto, claro, para ser diferente, não te deixou assim uma mensagem bonitinha. Deve ser É a sempre a coisa de mesma irmão. coisa. Hum. E a primeira pergunta que ele faz é: porquê que a Mafalda tem esse nome? Ok. Ok, os meus pais deram o nome Mafalda por causa da Mafalda da banda desenhada. O meu pai adorava essa banda desenhada. E o meu irmão chama-se Gui, também igual ao irmão da Mafalda na BD. Portanto, isso é a curiosidade Ah, sobre mim, que tipo, vai sendo conhecida, mas pronto, que eu e o meu irmão somos personagens de banda desenhada. ok. É um facto, existe, Sim. somos claramente tirados de lá. Pois, e isso também explica a tua ligação com livros infantis e por aí adiante. Faz sentido. Faz. E de seguida ele pergunta: tivemos vários animais em casa, quais Hum. foram e o porquê dos nomes? Eu estou a Ah, sentir aqui muita volta dos nomes. Então, ah, pois, então, da mesma maneira como para nós vemos de banda desenhada, sim, os meus animais todos têm nomes de personagens de MOBAs. ok, Porque por alguma razão, quando eu comecei a jogar videojogos e lá está, na minha primeira. O primeiro jogo que eu comprei na Steam foi o Awesome Not. Portanto, ou seja, o primeiro jogo que eu joguei numa Steam, ok, não era a minha, foi o Loom. sim, Mas o primeiro jogo que eu tive na Steam foi o Awesome Not. Eu na altura adorava aquilo e jogávamos juntos. Sempre sim, que podíamos, no verão. Uh, eu e o meu irmão e o meu namorado na altura, tipo, estávamos sempre a fazer competições disso e depois eu acho que, não sei porquê, foi assim que depois passámos para outros ok, MOBAs e houve uma altura que eu joguei MOBAs demais, ou seja, porque era
Além da Awesome Nods, League of Legends, Smite, Dawngate, quando Sim. estava na beta, Prime World, que é um MOBA russo, acho eu, Hum. Strife. E, experimentei Dota um bocadinho, mas depois não gostei. Mas Ok. pronto, jogava muitos. Então as minhas gatas, eu tenho uma que é a Veri, que é numa das personagens do Dawngate, Hum. a Nibs, que é uma personagem do Awesome Nods, Sim. o meu cão, o Tyr, é do Smite, e falta uma gata, é a Poppy do League of Legends. Ah, ok. Isto é algo inédito. Tu não acreditas. As poucas pessoas que eu conheço que jogaram e gostam de Awesome Nots. Não, As- Awesome Nods é incrível. Tipo, É. ele agora está diferente, porque pronto, tipo, Ai meu Deus. mas Está tão diferente. Eu experimentei há uns tempos e voltar a lá. Só que aquilo agora não consegui. parece que está ao nível de LOL. Aquilo é É, só prós. Naquilo não dá. e agora já não consegues entrar e depois, ainda por Pois, cima, o sistema deles de live, ou seja, tu consegues entrar e sair a meio do match e depois voltar a entrar e pois, isso estraga o balance de tudo. Tipo, depois de repente entraste no meio de um jogo em que estás a lutar contra prós, não consegues fazer nada, já não percebes gerir pois. aquilo. Mas era tão bom quando começou, era É. tipo. E, Eu acho que saí, sei lá, sim. na segunda expansão de personagem, mais ou menos. Ok. Ou seja, foi muito, muito no início. Acho que eu comprei logo o jogo. Foi mais quando ele saiu, joguei para aí um Sim. ano. Não sei. Eu, eu sinto que também ainda o arranjei na altura que se pagava, portanto também deve ser por aí. E só por nota, Bumble Gnaw é o melhor do mundo. Não, não, yeah. É tão bom. Ai, Não, mas eu gosto muito de Durple também. Durple é tão bom. Eu gosto muito de Durple. sim. Porque ele, tipo, ele fala, ele é um Durple. Ele nem consegue falar, ele tem uma voz que fala para ele. É muito fixe. Eu gosto de Durple. Ai, pois, o Durple. E depois havia Eu, sempre aquelas combinações que dava sempre sim. para matar tudo. Chegou a uma altura que o meu melhor amigo era o, se não me engano, o Captain Swingings. Acho que é assim que ele chama. O Sim. polvo Sim. Ah, capitão. Oi? É, espera, não é? estou pensando. Almirante. Almirante Swiggles. Almirante, se calhar era, Yeah. mas era o Sim, sim, sim. capitão, tu viste? E ele usava o poder de prender as pessoas na âncora e depois ele ia como Uhum. o gnome, mandava a gosma, vou chamar assim, só naquela em cima, dava logo para matar tudo. Ai, bons tempos. Agora fiquei um bocado triste, mas pronto. Ah. E de seguida, o Gui pergunta ainda. Hum. Antes de entrar no mundo dos videojogos, qual era a tua paixão? Que sinto que também já respondeste, talvez. Ah, talvez, ou seja, pronto, eu sempre quis fazer muita coisa. Ok, E mesmo, ou seja, antes de ir para videojogos, eu estava sim. numa fase em que eu depois de sair da faculdade, eu queria muito ser realizadora de curtas-metragens de animação de Hum, autor. É muito ok, específico, mas, mas eu gostava muito de ter experimentado. Na altura queria pensar em se fazia sentido ou não sim. fazer essa experiência do que é. Porque, pronto, não sei se alguns ouvintes têm, Hum, têm esse conhecimento, mas pronto, o que se faz quando tens curtas de animação muitas vezes é fazer o percurso dos festivais, certo? Ou seja, ir a sim, todos os festivais que existem à volta do mundo e tentares ver se és premiado ou não e fazer esse percurso do meu filme foi aceito neste festival, neste, naquele sim. e ganhar esse nome, potencialmente. Antigamente era mais fácil e havia isso de vender-se a televisões Hum, ou assim a canais. Hoje em dia já não há tanto esses moldes, já existirão outros. ok. E eu queria muito fazer isso. Mas não sei, sinto lá está. Acho que encontrei nos videojogos uma maneira de unir todas as coisas que eu gostava de fazer e o tipo de linguagens que eu gostava de utilizar. Porque tem um bocadinho do que é a literatura, como tem Sim. da animação, como tem de desenho e da imagem e da arte. Um, Lá está, videojogos é só mais outro passo, ou seja, acrescenta Sim. a interatividade a tudo o que é que eu já gostava até ali, não é? Se eu comecei queria possivelmente ser ilustradora e depois daí quis ser animadora e depois animação, ok, mas espera, e agora videojogos? O que é que isso significa? Está bem. E pronto, foram as perguntas do Gui. Um abraço para ele também. E temos agora então a pergunta ao host.
Mafalda, podes-me perguntar o que quiseres, que eu irei tentar responder da forma mais sincera possível. Tipo, eu acho que o que eu gostava de saber, assim, perdoa-me porque eu não vi os outros episódios do teu podcast, Sim, então sim, estou aqui mesmo a não saber nada sobre ti. E tu estavas a tudo bem. falar-me de que querias ir para videojogos, e agora eu gostava de Sim. saber também por qual é que é esse interesse, tipo, porque é que. Ou seja, onde é que há essa diferença? Tipo, porque é que para ti fez sentido ir para videojogos Para que é que e eu porque é que estás a fiz fazer esse. sentido? Ok, pronto, vai ser aqui a história da vida toda. Mas basicamente isto começou quando era muito pequenino. Tinha um primo que era um bocado mais velho e introduziu-me no mundo dos videojogos. Um dos primeiros que ele me introduziu e meu Deus, ainda bem que o fiz, porque continuo a adorar o jogo até hoje. Foi o primeiro Mafia Hum, que por acaso tive a sorte que foi feita a Definitive Edition do Mafia 1, adorei, continua a ser o meu jogo favorito. E basicamente os jogos sempre tiveram aquela forma especial de falar comigo. Eu ok. também sempre tive um bocado uma relação engraçada com eles porque nunca tive assim um computador de alta, um high-end PC, pronto, como Ok. dizem, ou grandes consoles, tipo uma PlayStation 1. Então, Uhum, basicamente, toda a minha vida que joguei videojogos, foquei-me sempre no single player. uhum. Nas histórias, as campanhas narrativas ricas. Eu, por acaso, joguei muitos Call of Duties e sempre me deram assim aquele. Não só dava para ele dar os tiros, mas pronto, tinha sempre considerei que tinha uma história rica por trás. E eu Uhum. pensava, eu gostava de escrever algo assim um dia. E por acaso as pessoas, assim meio brincadeira, mas diziam-me que eu tinha jeito para contar histórias. E eu também invento muito lá para o meio, mas também temos que inventar sempre um bocadinho. E como eu continuei a jogar muitas campanhas, videojogos, continuava a contar histórias todas malucas, as pessoas diziam-me que eu devia ir para algo que eu conseguisse aproveitar o que eu conseguia fazer. E como os videojogos começou a ser assim algo mais presente no nosso país a certa Uhum. altura, por acaso chegou a altura de eu escolher a universidade para que ia e a Ok. minha namorada falou-me que havia um TESP em Leiria que eu podia Ai. fazer e que depois chegaria para a licenciatura de videojogos. Aquilo acendeu-se ali uma luzinha dentro de mim que eu pensei, ok, vamos nisto. Fiz o teste, foram ali 3 anos, pronto, está a andar, a aturar aquilo e depois tive a oportunidade de vir para videojogos ou informática e eu, videojogos all the way, tem que ser, é o que eu quero. Avisaram muito que era. Isso é muita programação, tu tem cuidado, isso é muita programação. Só me diziam isso e eu a pensar, eu quero ir mais para a parte assim, game design, escrever histórias, ver o que está por trás da cortina em si, não mesmo ali presente. E pronto, estou aqui a tentar sobreviver a uma licenciatura muito dura e a fazer uns podcasts para animar o pessoal. Pronto. Isso foi interessante e como é que pegaste nos podcasts como uma maneira de também criar esses pontos, que eu Sim, tenho visto, tens estado a entrevistar esse pessoal da área, tipo, mas sim. de zonas diferentes, certo? Eu acho que isso também é interessante as pessoas compreenderem que videojogos é demasiado vasto para, por Sim, exemplo, pois é. acharem desenvolvedores não é a mesma coisa que youtubers ou que streamers Pois não. ou que jogadores profissionais e não vamos ter todas as mesmas skills nem saber sobre os mesmos assuntos Sim. ah, da indústria, até porque eu sinto é que são indústrias diferentes até já, tipo, porque esportes é Hum. claramente uma indústria por si só. Um, streaming e YouTube também. Sim. Um, e diria até que dentro dos videojogos não é a mesma coisa ser um indie como estar em AAAs, como estar em Pois mobile. não. São mercados completamente.
diferentes. E eu acho que Sim, nessa diversidade é que existe, é que se mostra muito o valor da linguagem dos videojogos, certo? Porque é sim, o valor que tem poderes com as mesmas regras ou ideias sim. ou com essa base ter-se expandido Hum. para tantas maneiras de comunicar diferentes. Sim, é isso. Respondi-te à pergunta, bem? Sim, Então, ok. sim. Queres perguntar mais alguma? O episódio ainda tem pouco tempo, se quiseres. Estás à vontade. Ahm, estou a pensar. Ah, não sei, tipo, acho que era interessante já que estavas a falar agora dos jogos Ai, sim. que jogaste e que trouxeram aqui. Ah, também, já agora, tipo, eu falei do meu do Awesome Note, tipo, qual é que foi o teu primeiro jogo assim também de Steam e que tu foste. ahm, Ai, assim, o primeiro jogo em que eu fiquei de tipo que adoro isto, por aí. hum, sim, Ok, o meu primeiro jogo top um por algum motivo, mas foi o. Sim, foi isso. Foi o Medal of Honor Pacific Assault. ok. Em que, para quem não conhece, é um shooter assim à volta da Call of Duty, só que a história anda à volta não só de ti, a personagem principal, mas a equipa toda. E aquele jogo Uhum, tem uma característica que é tu consegues dar ordens à tua equipa toda. Não são ordens assim muito bruscas, digamos assim, é uhum, mesmo só quatro principais que avancem, protejam-se, suppressem fire ou fallback. Mas ok. pronto, tinha muito aquela dinâmica de equipa por isso, tinhas que gerir a tua vida porque se dependendo da dificuldade com que tu jogasse, conseguias pedir ao médico, não sei, tipo 3 curas, acho que era o valor normal, então Uhum, tinhas que gerir isso ao longo de níveis todos. E depois, quando um amigo basicamente ele levasse tiro e não morria, ficava lá no chão à espera que tu o apanhasses e ele levasse para um sítio que o médico ok. conseguisse proteger. Acho que foi a primeira vez que eu consegui ter idade para conseguir entender aquelas mecânicas todas e isso meteu-me Uhum. mesmo dentro do assunto, digamos assim, e adorei. Mas pronto, isso era quando eu era puto. Agora em adulto eu tento fazer um top um e sai sempre um top 5. Sim, eu também acho que é difícil fazeres. No geral, tipo, se gostas de videojogos, é muito difícil tu teres um top, ou qual é que é o teu melhor Sim, jogo, ou whatever, porque isso muda tanto para mim, pois, tipo, não só com o mood, com o que é que tu apetece fazer, sim, ou lá está, se calhar há jogos que são o jogo que tu gostas, jogas mais, ou seja, sim, lá está, por isso é que eu te fiz essa diferença. Para mim é diferente o que é que tu gostas mais enquanto gamer ou o que é que tu gostas sim, mais enquanto lá está criador de jogos, porque se calhar um jogo que tu gostas de jogar é sim, porque é super fácil. Tipo, eu adoro jogar Bejeweled e adoro jogar sim, Tetris, tipo, mas apesar de tem designs bué sólidos e timeless e que são sim, aqueles jogos que inspiram tipo milhões de outros e a maneira como fazemos jogos, não é esses jogos que me fazem depois querer fazer jogos, porque não gosto dele, não é necessariamente por esse tipo de mecânicas ou dentro sim, dessa perspectiva entendo. que eu depois gosto de trabalhar. Portanto, eu tiro muito mais inspiração de outros géneros. Mas aquilo é o que eu, se for preciso, tenho mais horas postas. Não, Pois, tirando League of Legends, mas tipo, e lá está, acho que tu encontras, especialmente quando gostas disso, sim, é como livros, certo? Ou como claro, filmes ou séries, tu também não vais dizer, tipo, sei lá, só vejo esta uma coisa. Não, pois, experimentas o que é. O teu top 1 de terror é diferente do teu top 1 de comédia, que é diferente do teu sim, top 1. A não ser que tu não gostes de géneros diferentes, mas pronto, aí já. Cada já não gostas tanto de filmes, gostas só de filmes de terror. pois, Mas sim. depende. Eu posso dizer que no meu curso estou proibido de jogar o rol. Não nos deixam meter nesse mundo, que depois ficamos muito perdidos. E só deixar aqui a notinha, nunca tenho a oportunidade, sinto que é o momento ideal. Quem nunca jogou, experimente Valiant Arts.
Acho que é um Ai, jogo. não conheço. Não conheces. Não, vou ter que ir para outra. Olha, Não, tu vais ter que jogar. Vai ser o que eu te deixo aqui do episódio. ok. Mas pronto, é um puzzle game. Basicamente é muito no estilo assim desenhado à mão. Portanto acho que tu também vais gostar. Com uma história muito rica. É da Ubisoft. Espero que isso não seja um problema para ti. Não, eu acho que ter problemas com empresas porque vem de um sítio é só estúpido. Assim, é estúpido. Como Eu digo é que se isto chama? na Desculpa. brincadeira. Valiant Arts. O Valiant Art, desculpa, Sim. fui eu que percebi mal. Claro que sei que é o Valiant Art, sim. Ah, O Valiant Art tipo, é um grande jogo, grande recomendação. não é? Pois. E é da Ubisoft Art, certo? Do estúdio deles de indies. Sim. Se não me engano, sim. Yeah. Esse estúdio também foi de onde acho que também foram eles que o UbiArt Sim. foi também quem fez ou daí que depois saiu também coisas como o Child of Light, que também Sim. parece tipo a Aguarela. São excelentes títulos Pois indie, são. portanto, sim. Usem essa referência, vão jogar e vão ver. Pronto. Está aqui uma recomendação com um bote de validação da Mafalda. E com isto acabamos o nosso episódio por hoje. Mafalda, muito obrigado mais uma vez por teres vindo aqui falar connosco. Queres fazer assim uma publicidade muito rapidinha? Algo? Sim, o jogo em que eu estive a trabalhar, o Out of Line, vai sair agora dia 23 de junho. Sim. Portanto, ponham nas vossas wishlists, estejam atentos. Vamos, em princípio, vamos fazer parte de festivais e mostras. A demo vai estar disponível também antes do lançamento, portanto, estejam atentos a isso. Sigam as nossas páginas. E pronto, olha, foi um prazer conversar contigo, Diogo. De nada. Obrigado, ainda bem que gostaste. E com isto acabamos o episódio. Espero que vocês também tenham gostado, que tenham a continuação de um ótimo dia e vejo-vos a todos na próxima entrevista.